Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Começamos o segundo e último bloco do nosso sexto encontro, programa Luz da Vida, dedicado ao mistério da morte, um dos 4 novíssimos. Os novíssimos são as últimas realidades da nossa aventura humana aqui na Terra: morte, juízo, inferno e paraíso. Terminamos o primeiro bloco falando de uma importante evolução que aconteceu na fé de Israel a respeito da vida após a morte. Os muitos textos que nós comentamos escritos em épocas remotas, ou seja, de livros bem antigos, no Antigo Testamento, negam a vida consciente após a morte. E não tem ainda essa noção, essa consciência, essa fé, essa certeza de que a morte um dia vai ser vencida e de que a vida vai triunfar sobre ela para aqueles, na existência daqueles que morreram e que se encontram naquela visão primitiva chamada de mansão dos mortos, o Hades ou o Sheol, um lugar, uma espécie de fossa comum embaixo da terra, onde os cadáveres ali repousam, as pessoas que morreram estão ali inconscientes. Não desapareceram, porém estão ali, nesse lugar sombrio, escuro, frio, nessa habitação do esquecimento, nessa terra, nesse lugar de trevas. Mas Israel evolui e paulatinamente diante dessa questão existencial fundamental. O que dizer da morte definitiva e total do justo? É justo que uma pessoa que passe a vida inteira praticando o bem aqui na terra, seja temente a Deus, seja puro, seja reto, seja honesto, seja íntegro, e ao morrer vai habitar no mesmo lugar daqueles injustos, malvados, perversos, assassinos, imorais, homens que ofendem e prejudicam os outros? É essa interrogação, dentre outras, talvez essa seja a questão, fora a questão mais candente, que levou Israel aos poucos a meditar, a problemática do livro de Jó, que já foi citado aqui inúmeras vezes, Jó, o justo sofredor, por que é que eu estou sofrendo? Eu não ofendi a Deus, eu me recuso a acreditar, a aceitar essa ideia primitiva de que se eu estou sofrendo é porque estou sendo punido por Deus, estou sendo castigado por Deus. Não. Então, a questão existencial é esta: por que o justo sofredor sofre? E se quisermos inverter a questão também para piorar as coisas, por que o mal triunfa? Por que o injusto não é punido? Por que o malvado tem uma vida tão fausta, tem uma vida tão de abundância, nada de mal acontece para ele, os seus corpos são altivos, têm sempre muitos bens, vivem sempre fazendo festas, ninguém os pune, têm tudo o que desejam, etc. Todas essas questões ajudaram Israel a refletir. Pois bem, terminamos o encontro, o primeiro bloco, citando: vós não deixareis o vosso servo conhecer a corrupção. Vós restituireis a vida ao justo. Disse um salmo que nós acabamos de meditar no final do primeiro bloco. Agora, nós vamos ao Salmo 48, versículo 16. O Salmo 48, versículo 16, diz uma ideia que já está, repito, o Salmo do primeiro bloco, o Salmo 15, versículos de 8 a 11, e cito exatamente aqui, literalmente, o que nós refletimos ainda há pouco. Meu coração se alegra e minha alma exulta, porque vós não abandonareis minha alma na habitação dos mortos, nem permitireis que vosso santo conheça a corrupção. Ou seja, eu vou um dia, quando morrer, para a habitação dos mortos, mas vós não me abandonareis lá. Vós não permitirás que eu conheça a corrupção. Eu vou voltar a viver. Vós não permitireis, Senhor, vós não permitireis. Eu não vou apodrecer, eu vou voltar a viver. Como? Isso ainda não é claro.
A mesma ideia aparece no Salmo 48, versículo 16. Deus, porém, livrará minha alma da habitação dos mortos, tomando-me consigo. O texto aqui parece bem claro. Deus vai me tomar pela mão. Eu não vou mais ficar na habitação dos mortos. Isso ainda não é ressurreição, mas já é o prelúdio para isso. Vocês lembram da frase de Jesus? Não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, não fora assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando ele estiver preparado, voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estou, vós estejais também. No Novo Testamento, é o próprio Jesus quem vem tomar-nos pela mão. Aqui no Salmo, o Senhor vai nos tomar da habitação dos mortos. As ideias começam a se ajustar. As ideias começam a se alinhar. Israel já amadurece para uma certeza: a morte não é o fim. Depois dela, haverá, não se sabe como ainda, a possibilidade de voltar a viver. Agora vamos a outro salmo, o Salmo 72. Pegue a sua Bíblia, porque esse texto é extremamente importante. O Salmo 72, de 23 a 28. Vamos ao texto. Mas estarei sempre convosco, porque vós me tomastes pela mão. Vossos desígnios me conduzirão. E por fim, na glória me acolhereis. Afora vós, o que há para mim no céu? Se vos possuo, nada mais me atrai na terra. Meu coração e minha carne podem já desfalecer. A rocha de meu coração e minha herança eterna é Deus. Sim, perecem aqueles que de vós se apartam. Destruís os que procuram satisfação fora de vós. Mas para mim, a felicidade é me aproximar de Deus. É pôr minha confiança no Senhor Deus, a fim de narrar as vossas maravilhas diante das portas da filha de Sião. Talvez o versículo que mais nos toque nessa reflexão é o versículo 24. Estarei sempre convosco, vós me tomastes pela mão. Estarei sempre, sempre, sempre convosco. Como concretamente? Se em textos passados a mansão dos mortos não vos louva, vós me abandonareis na terra desconhecida, no poder das trevas, no lugar sombrio, os mortos não vos louvam. Mas o salmista do Salmo 72, é uma outra época, fala: na glória me acolhereis. Glória? Como assim? Nós cristãos, com a ideia que nós temos do Novo Testamento, falamos da glória do céu, da glória sem fim, de habitar na glória do Senhor. Chamamos o Senhor de Rei da Glória. Essa é a nossa convicção. O céu é a glória sem fim. Mas o que o salmista quer realmente dizer? O que ele intuiu quando disse: na glória me acolhereis? Depois, vós me tomastes pela mão e eu estarei sempre convosco. Vocês percebem que aqui nós já temos um longo aceno que não responde, que não diz com clareza o que é isso, o que significa tomar pela mão. Vós me tomastes pela mão. Eu repito, o cristão que olha para o Novo Testamento e quando eu tiver preparado o lugar, voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estou, vós estejais também. Isso é João 14. São palavras de Jesus. E aqui no Antigo Testamento, vós me tomastes pela mão.
estarei sempre convosco. Estarei sempre convosco, Salmo 72, versículo 23. Para que onde eu estou, vós estejais também. Novo Testamento, João 14. Reparem o paralelo. Reparem como as coisas, uma supõe a outra e exige a outra. O Salmo 72 como preparação. Parece a realidade que Jesus vai dizer com clareza. Eu um dia vou tomar vocês pela mão. Eu não vou deixar vocês. Eu virei. Eu vou preparar um lugar para vocês. Perceberam a beleza da evolução, da doutrina, da escatologia, ou seja, da vida após a morte? Como Israel vai paulatinamente amadurecendo, como pouco a pouco, de forma bem lenta, Israel vai saindo de uma concepção bem primitiva de que não existe nada de consciência após a morte, para a certeza que depois da morte, quem morreu na amizade com Deus não vai ser esquecido, não vai apodrecer, não vai desaparecer. Deus vai se compadecer dele. Ele estará sempre com Deus e Deus estará sempre com ele. Estarei sempre convosco, porque vós me tomastes pela mão. Atenção, sempre, sempre. É a ideia de eternidade. E habitarei na casa do Senhor sempre, enquanto perdurarem os meus dias. Mas o que o salmista do Salmo 22 quer dizer com isso? Habitarei na casa do Senhor? Como? Se até então a ideia de vida após a morte não passa de mansão dos mortos, mas a mansão dos mortos não é a residência do Senhor, mas o Salmo 22 diz, e habitarei na casa do Senhor. É muito bonita a história da evolução da escatologia no Antigo Testamento. A compreensão do que acontece após a morte, ela passa por uma evolução no Antigo Testamento. Está terminando mais um programa, o 6º, dedicado ao fascinante tema da morte. Fascinante, assustador também, mas necessário, porque integra o último artigo do credo que você, católico, recita todos os dias. Eu creio na vida eterna. Desejo uma semana cheia de graças e que no próximo encontro você esteja, domingo que vem, 5 da tarde, diante da TV, sintonizado na Rede Século XXI, para, se possível, com sua Bíblia, mergulhar nesse manancial insondável que é a riqueza da Palavra de Deus para compreendermos o mistério da morte no Antigo e no Novo Testamento. Boa semana, Deus abençoe sua vida.